Eu tenho que admitir que eu tô me divertindo com os bozoístas, porque esse é o melhor apelido para os apoiadores de Bolsonaro, já que eles fazem tanta palhaçada. Eles sempre falavam que as prisões eram colônia de férias, mas eles ainda estão reclamando das acomodações da Papuda. Vocês vão ver um vídeo da manifestante bolsonarista chorando, reclamando dos patriotários que estão presos. E o pior é o Silas Malafaia, esperneando, babando, chilicando contra o Alexandre de Moraes, defendendo os manifestantes que estão condenados. Eu acho que o Silas Malafaia tá com medo de ir pro Chilindró, já que as investigações estão avançando. Na sua opinião, o Malafaia tá com medo de ser preso? E você tem se divertido com esse choramingo e esse esperneio dos bolsonaristas? Se sim, deixa o seu like e se inscreva no canal. Esse vídeo que você vai ver agora, eu vou mostrar pra você, é de uma manifestante bolsonarista que ela acabou de sair da Papuda. E eu acho engraçado porque todo esse período que os bolsonaristas estão passando, presos, né, condenados, é muito pedagógico para todos eles. Porque nós cansamos de ouvir que o bandido bom era bandido morto, que direitos humanos tinham que ficar para humanos direitos e não para aqueles que foram condenados, e principalmente que os presídios brasileiros eram colônias de férias. E agora que eles estão podendo usufruir de tudo isso, porque olha, se quem tem direitos humanos é criminosos e nós não temos direitos humanos, se os criminosos estão em colônia de férias e nós não, então, poxa, eles estão aí usufruindo tudo aquilo que eles gostariam de usufruir, não é mesmo? E agora ficam reclamando, falando que a comida é uma lavagem, que não estão mais suportando. Não tivessem cometido crimes. É muito simples. Não quer ir pra cadeia, como o Bolsonaro falou. Basta não cometer delito, basta não matar... Toda aquela história que eu não posso falar as palavras aqui. Eles fizeram e agora estão pagando. E a gente, pessoal... não tá com dó não, sinceramente não tô com dó. Que eles tenham um tratamento digno e condizente. Mas dó eu sinceramente não tenho. Você teria dó dessa menina? Veja o vídeo. Bom dia, hoje dia 11 de fevereiro de 2023, eu tô aqui na Papuda, Complexo Penitenciário Masculino. E confesso que hoje foi muito difícil, agora de manhã. Eu percebo que os nossos patriotas, eles não estão aguentando mais, eles não suportam mais ficar aqui, estão muito magros, por mais que nós temos alguns agentes, alguns policiais penais que tratam eles bem, mas eles não suportam mais. A comida é uma lavagem na qual eles não conseguem comer. E hoje eu conheci um patriota que ele fez 60 anos aqui. Dia 2 foi aniversário dele. E ele tá muito mal mesmo. E eu peço para que a gente possa clamar a Deus para que isso termine logo. Porque eles não aguentam mais. E se isso perdurar por mais um mês, por mais 2, 3 semanas, eu não sei o que pode acontecer com eles aqui dentro. Porque eles não suportam mais tudo isso. Então eu peço oração para que Deus possa dar forças a eles, força, porque eles não estão suportando. Vamos clamar a Deus por eles e que os nossos governantes, deputado estadual, federal, senadores, por favor. O que você achou dessa bozoísta? Porque é ou não é, bozoísta é o melhor termo para descrever o bolsonarista. E o pior, como nós falamos, é o Silas Malafaia. O Malafaia gravou um vídeo novamente atacando o Alexandre de Moraes. Foi lá, atacou, usou palavras de baixo escalão. Vou falar calão, né? Baixo escalão para atacar o Alexandre de Moraes. E ele falou o seguinte: lá nos atos de Brasília, nós tivemos baderneiros, então esses precisam mesmo serem punidos. E aí ele ele joga de um modo muito safo, que ele fala assim: mas aqueles que estavam só acampados nos quartéis, eles não merecem ser punidos. Então qual que é a estratégia do Malafaia? Ele apoia as prisões, mas não daqueles que foram condenados. Porque o que ele quer fazer? Ele quer jogar todo mundo no mesmo balaio para confundir a opinião pública e levantar, claro, sempre a narrativa de que todas aquelas prisões são prisões injustas, que o Alexandre de Moraes está agindo de modo suspeito e de modo ilegal contra os manifestantes bolsonaristas. É isso que eu tô vendo que tá acontecendo.
Porque as denúncias elas estão avançando. Hoje mesmo a PGR já denunciou mais 137 bolsonaristas que foram detidos em flagrante. Essas denúncias foram todas para o STF. E nós temos mais de 800 denúncias, pessoal. É um número pesadíssimo. E elas estão avançando, como nós estamos acompanhando. Não somente manifestantes que participaram dos atos que estão sendo condenados, mas nós também começamos a ter as investigações avançando contra financiadores dos atos. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, apresentou quase 60 nomes de empresas e pessoas físicas que de algum modo patrocinaram e financiaram os atos antidemocráticos em Brasília. E nós vamos ter uma escalada chegando até os bolsonaristas da política. Porque você bem lembra que o Alexandre de Moraes fez uma quebra de um super grampo. Um super grampo que vai pegar várias pessoas. E eu acho que o Silas Malafaia tá com medo de exatamente disso. Veja essa história do super grampo, link aqui no card. Até o momento nós temos 611 homens detidos na Papuda e 305 mulheres detidas na colmeia. Tá? É um número muito robusto e mais gente vai cair, e gente graúda. Por isso que eu vejo que o Malafaia, ele tá com medo. E na sua opinião, Malafaia tá dando chilique, esperneio, porque ele tá com medinho de ter que lutar jiu-jitsu na cadeia? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E eu quero que você também repare num ponto muito importante que nós já estamos falando desde o final de semana. No final de semana, eu falei pra vocês que o Bolsonaro, ele abandonou a política, tá? Porque ele não faz oposição ao Lula, o que ele faz são discursos de autodefesa. E vocês viram, e para entender essa história, link aqui no card. E hoje à tarde eu fiz um vídeo mostrando o abandono político do Bolsonaro. Porque nenhum aliado político do Bolsonaro sai em defesa dele. Hoje nós tivemos uma suspeita de compra de votos, escândalos do cartão corporativo, mas ninguém sai em defesa dele na internet. Para entender essa história, link aqui no card. E aí o que acontece? Hoje nós temos mais um episódio que corrobora com aquilo que nós estamos falando. Porque quem está saindo em defesa dos bolsonaristas condenados? Silas Malafaia e essa manifestante bolsonarista que gravou o vídeo. Não há uma figura da política que esteja endossando as falas do Bolsonaro. Ninguém. Pode ser medo? Pode. Pode ser uma desconexão com a pauta? Também pode. Mas não interessa o motivo para a análise do isolamento do Bolsonaro. Aquilo que nós falamos que o Bolsonaro só teria apoio de influenciadores sem poder político começa a se concretizar. Ah, mas o Malafaia tem influência, tudo bem. Ele tem influência, ele pode ter ali os parlamentares na mão dele, tudo, mas o Malafaia não possui cargo direto. E aí, eu quero ver se o Bolsonaro vai ter mesmo coragem de voltar para o Brasil, como ele está afirmando. Porque o Lauro Jardim veio com a informação para nós que o Bolsonaro decretou que ele vai voltar ao Brasil no final, agora no início do mês de março. No mês de março. Essa era a informação original, que o Bolsonaro voltaria em março. E em março, por quê? Porque o judiciário já voltou do recesso e já avançou em algumas pautas. E o Bolsonaro pode ter usado essa data como uma dica, uma sugestão do Dias Toffoli, naquele encontro que eles tiveram, que o Dias Toffoli aparentemente sugeriu para o Bolsonaro fugir. Link aqui no card para você entender essa história. E agora que alguns processos do Bolsonaro já foram para a primeira instância, eu acredito que o Bolsonaro ele esteja voltando para cá por conta do Dias Toffoli. Se ele vai voltar ou não, vamos esperar para ver. Porque Bolsonaro é um grande covardão, né, pessoal? Eu acredito que ele não volte. E você acha que ele volta?